possa passar as mensagens positivas e o nosso programa de projeto de trabalho na área política, né? Para a nossa Valadares, para a nossa região. Pois é, veio aqui, né, permita a licença poética, veio fardado aqui, né? Fardado, uniformizado. Aí. Uniformizado com o QG conservador. Né, nós temos duas infraestruturas, 2 QGs aqui em Valadares bolsonaristas, né? O QG Bolsonaro e o QG Bolsonaro e o QG conservador. Foram criados justamente no apoio, né, quando Jair Bolsonaro, lançou sua candidatura, até um pouco antes, né, quando a direita começou a tomar uma estrutura, uma estatura muito grande no país, surgiram os pioneiros aqui no Brasil, né, foram os 2 QGs, né, e aqui está um representante lá da origem, né? 2016 para 2017, né, quando Bolsonaro começou a se despontar aqui, enxergaram lá uma grande liderança que estava nascendo ali. Né, e a gente vai falar sobre isso. Mas gostaria de conhecer um pouquinho o Coronel Lacerda. A população já conhece bastante, né? A gente vai falar sobre eleições municipais. Foi agora nas eleições municipais de 24 candidato a vice-prefeito na chapa com Renato Fraga. Né? A gente vai chegar aí, mas a gente vai conhecer um pouco mais, né, da vida do Coronel Lacerda. O Coronel Lacerda nasceu em que cidade? Mário, eu nasci na Itambé, no sul da Bahia. Meus pais casaram aqui em Valadares, né? Eles são mineiros, mas meu pai trabalhava em lavra, tinha essa atividade de apurar, tentar achar as pedras preciosas, né? Que tipo de pedra que dava lá na região? Buscava turmalina, e também ele trabalhava com a mica, que na época aqui na região era muito forte, né? Valadares, inclusive, teve uma temporada, uma época, a era da mica também, de né? 60, 70, sim, né? Meu sim. pai era desses pioneiros também, buscava também o material aqui na região, e foi lá para Lavra, lá no Itambé, e lá nós nascemos 4 irmãos, logo no começo do casamento. Minha mãe foi para lá em lua de mel ainda. Depois voltamos para Valadares. Cheguei aqui aos 4 anos de idade e moro aqui desde os 4 anos de idade. As raízes da família, então, são de Valadares. Né? Então, meu pai e sua mãe foram para lá, para trabalho? Para trabalho. Foram trabalhar os 2. E os filhos nasceram lá? Nasceram 4. Mais 8 aqui. Mais 8 aqui. Peraí, 12 filhos? 12, 4 lá na Bahia, 12 e 8 aqui. Exatamente. Como é que é o nome do seu pai? Tobias. Seu Tobias não brincou, não, hein? E o nome da sua mãe? Nem minha mãe, Dona Carla, não Dona brincou, Carla, não. Que maravilha, 12 filhos. Que família grande, é bonito. Hoje em dia é difícil acontecer isso. Não, hoje não, sem chance, né? Hoje é complicado, né? As últimas gerações, mas 12 filhos, né? Então, uma família bastante extensa, né? E a gente sabe, né? Com certeza, não preciso nem perguntar. Uma vida bem difícil, né? Assim, muito difícil. Muita luta, não é? É muita luta, é muito menino para tratar, né? Sim, muita sim. boca para dar comida. Mas conseguimos vencer, como todo mundo que batalha. E rompemos isso aí, todo mundo estudou, todo mundo trabalhou, e cada um seguiu o seu caminho, cada um seguiu a sua vida. A gente tem irmão na América, eu tenho irmão na Bahia, inclusive foi para lá, é delegado lá. Eu tenho irmão em São Paulo, que é doutor na universidade. Eu tenho irmãos aqui no Espírito Santo e tem uma outra parte aqui em Valadares. Então tem gente para todo lado aí. Pois é, 12, né? Todos estão vivos? Não, o último faleceu, o primeiro do nosso irmão faleceu em 2024. Tem 2 anos que ele faleceu. Tem 11 vivos, né? Tem 11. Espalhados por esse Brasil e alguns aqui em Valadares, né? Uma boa parte teve na América, que faz parte, Sim, né? Faz Tradição, parte. Tem que ter alguém lá. Tem gente lá ainda, né? Tem colocado um pezinho na América, tem né? lá. Então nós estamos aí. Minha mãe, nós somos... Tem 30 netos e acho que 16 ou 17, não perde a conta, bisnetos já. Não dá para... Aí já não dá para se surpreender. 12 filhos, né? 30 netos e bisnetos também, né? E a gente vê que a família grande é muito bom ter uma família muito grande. Eu que venho de uma família, né, de pequena, né? Filho único, é uma família pequena, a gente vê que algumas famílias muito grandes. É muito bom isso, né? Mas eu tive primos e primas e tudo mais, foi muito bom. Quando a gente vê uma história dessa aí, eu digo que gerações como do Coronel Lacerda, que é um jovem ainda, mas a gente vê que as gerações tinham muitos filhos, né? Hoje em dia, às vezes, cuidar de um filho, 2 filhos, né? Ou 3 filhos, que hoje é raridade, um casal ter 3 filhos, né? Há muitas dificuldades, né? É muito difícil, é muito mais difícil
de que naquela época cuidar de 8, 10, 12 filhos. 16, né? Está aqui uma prova, por exemplo, cuidar de 12 filhos, cuidou, né? Mas hoje, né, o gasto é muito maior, há muito mais que gastar. Antigamente, né, um arroz com feijão já podia. Resolvia bem hoje. Comer uma carne, né? Não era uma prioridade. Carne de panela, guardar uma vez na semana, né? No domingo, às vezes. Né? Uma roupa, às vezes o mais velho passava o mais novo e por aí vai. Por aí. Hoje não, tem que ser uma roupinha de marca, não pode ser usada. Então, assim, antigamente se sobrevivia. Né? A gente sobrevivia, a gente entendia as dificuldades. Né? Então, a partir disso, a juventude, a adolescência, já tinha na cabeça a questão do militarismo, de ir para carreira militar? Tinha alguma inspiração na família? Não, na família não tinha ninguém que estava na carreira ainda para a gente inspirar, não. Mas desde mais cedo a gente trabalhou para ajudar a criar os outros, desde os 14 anos, mais ou menos, 12 para 14, já começou a trabalhar, porque tinha que ajudar em casa. Os mais velhos tinham que colaborar. Estudando de noite, trabalhando de dia, depois a gente ficou um pouquinho maior. Aí a coisa começou a complicar, porque o serviço formal era o dia inteiro, né? Aí veio o tiro de guerra, que eu, na época do alistamento, fiz questão de passar pelo tiro de guerra. Então a chamada era 5h30 da manhã, 7h30 eu estava no trabalho, eu saí de lá correndo, em 7h30 do trabalho, e à noite, 19 horas, na sala de aula. A gente foi lutando, e de repente surgiu uma oportunidade na Polícia Militar, em 1977, e a gente não estava muito ligado nisso não, mas apareceu a oportunidade do concurso para o curso de oficiais, e a gente resolveu participar, e fizemos as provas no estado todo. Naquela época, se eu não me engano, era 38 candidatos por vaga, que tinha lá pelo número de vaga, número de inscritos. Nós somos abençoados, passamos na prova, em Belo Horizonte, ficamos lá 5 anos na academia, estudamos lá, na Academia de Polícia Militar, saí de lá oficial em 81 como aspirante, e vim embora para aqui, comecei carreira, e aí fiquei até aposentar no comando do 26º Batalhão, lá em Itabira, que eu encerrei minha carreira. E aí eu andei em várias cidades aí, né? Andei em Morelos, andei em Resplendor, aqui em Valadares, fui para Belo Horizonte, voltei para Valadares, depois fui para Itabira e encerrei a carreira lá. Então, comandou o 26º. 26º, né? Lá de Itabira, uma cidade grande, progressista, né? Os oficiais, na verdade, o sonho dos oficiais, da maioria, é ser comandante de unidade, que é uma realização, né? Uma oportunidade especial, é uma função de comandante de muita honra, né? A gente teve essa oportunidade de exercer esse comando, e estava no final da carreira, encerramos por lá e voltamos para Valadares. E quais são as lembranças da vida, da carreira militar, né? Algumas lembranças boas, e já teve casos complicados, né? Alguns tipos de enfrentamento ao crime que te marcaram. Como é que foi a sua carreira? Uma coisa que me marca muito foi no ano de 1984, se não me engano, 84 ou 85, um soldado foi assassinado covardemente aqui em Barra do Cuieté, perto de Conselheiro Pena. Eu trabalhava em Resplendor. Ele foi assassinado na noite de Ano Novo. Eu tinha acabado de trabalhar em Conselheiro Pena e saiu para Barra do Cuieté, ele morava, e na sua casa tinha um inimigo de lá, alguém que tinha prendido, esperou ele chegar, anda meia-noite, a família estava esperando, e lá na rua mesmo ele esfaqueou esse militar e ele veio falecer. E nós ficamos aí embrenhados no mato, aí quase que umas 2 semanas para poder achar esse assassino. E nós não tivemos muito êxito de prendê-lo, né? Mas com o tempo a gente teve informação, depois de uns 15 dias, que ele estava em Belo Horizonte. E nós saímos daqui, fomos lá em diligência, e eu e um cabo de polícia. O cabo sempre é muito bom, né? Sim. É bom companheiro, e o cara é sempre resoluto, resolve muita coisa. Nós fomos lá e buscamos esse assassino, lá numa obra, trabalhando na Minas Caixas lá. O cabo conhecia ele, eu não conhecia, que facilitou o trabalho. Nós trouxemos, resgatamos, fizemos prisão dele, trouxemos para cá, sem apoio de Belo Horizonte, para não dar alarme nem nada. Entregamos à justiça aqui. E ele foi condenado e cumpriu a pena. E mais tarde, um outro compadre desse militar que ele matou, executou, fez a vingança e assassinou o bandido. Mas impune ele não passou, né? De não forma passou, nem não, para a justiça dos homens, né? E que a justiça divina o tenha julgado. Então, né? assim, essa marcou, é uma história mais
mais antiga, mas teve outros embates. Quando o irmão de fada luta, dói mais. Dói, né? né? Uma época que dói foi bastante, na covardia, né? foi na, né? Foi uma emboscada, uma covardia uma mesmo. noite difícil, como ela tinha trabalhado, Sim. virada de ano, noite de ano novo, comemoração, estava chegando em casa, tinha família. Então foi muito difícil o clima, a revolta foi muito grande. Então, assim, cumpriu a lei, aí depois houve um acerto lá entre os compadres e resolveram essa questão lá. Mas o resto teve muita diligência, participamos de reintegração de postos de fazenda, de terra também, pelo Estado. Então, né, uma operação delicada, muito complexa. E aqui na nossa região tem umas histórias aqui. Nessa de Sapé e Sapezinho eu participei, vim de Belo Horizonte, por aí eu estava lá na época trabalhando. Então, teve muita diligência e muita operação importante, lá em Belo Horizonte também com greves, a ocupação das empresas, a gente teve que fazer proteção e garantia. Mas isso é tudo muito bom. A Polícia Militar é uma senhora organização, uma empresa fenomenal, ensina muito, nos prepara muito para o dia da vida e, assim, muito estruturada, muito organizada e dá uma direção para a gente, com muita solidez, do caminho a percorrer. Tanto dentro dela, quanto depois que você sai. Muito bom. Deixa eu já começar a dar uma pincelada de política na carreira militar, fazer uma situação. Você entrou na carreira militar, na escola militar em 77, foi isso? 77, é. Então se formou em 82. 81. 81, 81, né? E assumiu... Já vim como aspirante para cá em 81. Para governador Valadares. Então ainda estávamos ali no regime militar, sim, naquela época, não é? E depois, 86, 87, a redemocratização. Mas na época do regime militar, como era ser policial militar naquela época? Olha, vou te falar uma coisa, que não tinha dificuldade nenhuma, não. Não tinha dificuldade, não. Tanto a minha parte da minha infância, né, a parte da juventude, né, e depois como militar, eu vivi minha vida tranquilamente, livre, à vontade. Nunca tive dificuldade de fazer o que tinha vontade de fazer, e de trabalhar onde eu tinha vontade de trabalhar, cumprir minha obrigação. Sempre tive trânsito livre, não tive objeção, o ambiente não me atrapalhou em nada. E como que era eu e minha família? O trabalho em relação a lidar com a população? Porque na cabeça das pessoas era que a polícia militar era o braço armado de um regime opressor que estava ali para oprimir a população. Haviam ordens desse Não, negativo. A polícia militar, na verdade, nessa época, ela era treinada mais para o militarismo. Sim. Nossa grade de formação, nosso projeto pedagógico de estudo, ele era muito voltado para o militarismo. Com o tempo foi mudando isso e voltando para a parte policial, que é a parte de viver com a comunidade. E a Polícia Militar, nessa época da década de 70 para 80, já começou a lançar a dupla Cosmo Damião, lançar o policial nos bairros, nas ruas, para estar entrosando com a comunidade. Então a Polícia Militar sempre preocupou em prestar o melhor serviço, estar muito próximo da comunidade. Então havia, talvez, não pode negar, essa dificuldade de interpretar como um braço armado, uma polícia violenta, polícia, né? Mas nós somos recrutados no meio da sociedade, nós somos parte da sociedade. Nós voltamos para ela para prestar o serviço. Então nós sabemos, nós conhecemos, né, a população, o que ela pensa, o que ela quer, o que ela sente. Os militares não são seres estranhos à comunidade, é recrutado. Tanto que sempre a polícia procurou deixar o policial trabalhar, designar o policial, diligência para ele, onde ele viveu, onde ele tem conhecido, para facilitar a convivência dele com aquelas pessoas. Então é o princípio da polícia comunitária, que está mais próximo do cidadão. Então, talvez, eu acho que isso é um pouco mais da imaginação de alguns que não gostam muito do militarismo, não gostam da hierarquia, mas a Polícia Militar sempre preocupou em estar mais próximo do cidadão, prestar o melhor serviço para ela. E hoje, muito moderna, com muita tecnologia, com muito equipamento, então a polícia mais dinâmica, mais próxima do cidadão, e participa de eventos. Se você lembrar bem, de vacinação nacional, a Polícia Militar estava na rua. Vacinação de cães, a Polícia Militar que fazia. Alguém que está descontrolado emocionalmente, com problema psicológico e tal, agredindo por todo lado, no hospital, em casa, a Polícia Militar que ia atender. Defesa Civil. Defesa Civil, a Polícia Militar está na frente. A própria Defesa Civil. A Polícia Militar. Então, ela sempre está socorrendo a comunidade. Nós cansamos de fazer campanha de vacinação de tudo. É a que ajudava. Não, é de eleição. Quem cuida das urnas, quem transporta as urnas, quem protege, a Polícia Militar. Quem dorme vigiando as urnas. Quem transporta é a Polícia Militar, que é uma instituição de segurança e de confiança da comunidade. Ela continua com esse prestígio hoje ainda. Entanto que mudou a Constituição 88, a Polícia Militar continua aí prestando o trabalho dela, fardado, ostensivo, todo mundo vê, todo mundo conhece, reconhece, e ela faz no meio da comunidade, show, policiamento de estádio, tudo a Polícia Militar participava, ela participa. Hoje tem uma mudança de conceito, né? Que algumas coisas fogem à competência dela. Então, foi criando outros organismos, outras instituições que foram assumindo parte do trabalho, até para ter mais equilíbrio.
A Polícia Militar tem um preparo diferenciado. Hoje tem a Polícia Penal, tem o sócio-educativo, não é isso? Tem o bombeiro especializou, cuida do bombeiro. Antigamente era uma organização só, aí separou. Então por quê? Para especializar. Mas a Polícia Militar continua em mãos dadas com a sociedade. Forte e viva, mais de 250 anos, fez o ano passado. 250 anos. Né? Vai para 251 anos, né? Aí brilhante, acima de tudo, a nossa Polícia Militar. Mas segurança pública é com o nosso Tenente Elbert Agostinho. Daqui a pouco, Comando 01, toda terça-feira, sempre com assuntos pertinentes que voltados à segurança pública, com convidados especiais, com temas especiais, aqui no canal 01. Como eu disse, aqui tem vários conteúdos para você. O nosso aqui é Política em Pauta. Conhecemos aí a vida pessoal, a carreira militar do Coronel Lacerda, mas vamos entrar no nosso meio, vamos colocar nosso time em campo aqui, falar de política, não é? Claro que a carreira militar, como cidadão também, né, acaba convivendo com situações e vivenciando como cidadão a política, vendo a política nacional, a política municipal, a regional, né, e como um braço do Estado, como militar, né, também faz parte da política. A política é com P, tá, gente? Essa política a gente critica e não gosta. A política é necessária. Política pública, né? A política é necessária mesmo no dia a dia, aquela que a gente tem que entender, né, que é nosso direito. Então, nesse momento, aí vem a outra vocação, que eu pergunto, né? O interesse pela política. A gente sabe que, efetivamente, a primeira disputa foi em 2018. Vamos falar sobre ela. Mas o seu interesse, a sua vontade de estar como protagonista na política veio como? Olha, na verdade, assim, a gente se viu na Polícia Militar e é funcionário público. Então, a gente tem que fazer uma prestação de serviço público. Ou seja, a gente é contratado pelo Estado, preparado, treinado, formado para poder ir para a rua, para trabalhar e proteger a sociedade. Fizemos juramento de cuidar dessa sociedade, não é isso? Então a gente aprendeu que o serviço é importante. Prestar serviço faz bem. A gente trabalhava com amor, com muito carinho, com disposição, com energia e correndo risco, né, de morte, porque sai para trabalhar é correr risco de morte. Não tem outra chance. Você não vai lá para passear. Você pode encontrar um delinquente, um infrator, um assassino, que está ali, para ele a vida não tem valor. E a Polícia Militar tem que enfrentar, é papel dela. Então, esse é o risco. Então, ao longo dos anos que a gente foi trabalhando em várias cidades, em várias funções, a gente foi entendendo o quanto é importante a prestação de serviço e o melhor serviço que você puder prestar a quem te pede socorro. Porque o cidadão, na hora que aperta, procura o quartel. Até na hora do parto, quando está difícil, vai atrás do quartel, a polícia ajuda. Na hora de um socorro, uma criança engasgada, alguém, uma casa pegando fogo, de madrugada, fim de semana, nos feriados, são os momentos que dá mais aflição, porque as autoridades às vezes não estão ao alcance da mão. Mas a Polícia Militar está ao alcance de qualquer cidadão, 190, ou levanta a mão, ou vai na porta do quartel, que é às vezes cidade pequena, chama lá, essa mulher que o PM mora. Então a gente vê que a prestação de serviço para a comunidade é essencial, é importante. Então, quando a gente já cumpriu a missão lá, e deixou a Polícia Militar, surgiu a oportunidade, vamos entrar na política. O Brasil precisando de uma mudança, a gente estava sentindo, a gente é cidadão também, e a gente viu que o Brasil está em dificuldade e a coisa não está muito boa, está caminhando assim, para uma situação muito delicada, difícil. E a gente não está gostando da maneira, não gosta até hoje que alguns políticos conduzem a parte pública, a parte do serviço, a parte da tarefa deles. Então, eu resolvi participar do processo. E aí, em 2018, teve a oportunidade com o Bolsonaro, que aguçou esse patriotismo, esse nacionalismo, essa vibração e essa responsabilidade, chamou todo mundo para vir ajudar a corrigir o Brasil, concentrar o Brasil, um Brasil para todos, melhor para todo mundo, né, para enfrentar o crime, enfrentar essas crises todas que tem no país, que estavam dificultando a vida da gente. Falou, está na hora de prestar mais um serviço gratuito. A gente já cumpriu a missão, podia estar em casa, tranquilo, não, vamos tentar. E a gente veio. E eu participei da campanha em 2018, candidato ao Senado. Por que eu escolhi o Senado de uma vez? Porque a tradição na polícia é que o senador só ganha as pessoas que concorrem, que são da capital. No interior, praticamente não elege. Então, o poder está na capital, tudo fica centralizado lá. E o que é que tem um candidato do interior resolver participar? Para poder mexer no sistema, para mandar uma mensagem. E por que daqui? Porque a nossa região, se olhar em Minas Gerais, talvez seja a região menos desenvolvida hoje, é a nossa. Todas as regiões cresceram, desenvolveram, né, com infraestrutura, e tem região melhor ainda que está desenvolvendo.
Então, só a região leste que está mais esquecida do nosso estudo, do levantamento que nós fizemos. Hoje tem um candidato do governo do Estado que falou que, se ele for eleito, ele vai implantar uma administração do Estado no Jequitinhonha, para poder levar poder para lá, levar progresso, levar estrutura para lá. E nós estamos sendo... Ele pulou o leste. Sim. Você vê, talvez o Jequitinhonha precisa, realmente é necessário, mas o Jequitinhonha está mais próximo de Montes Claros, a região norte, que tem uma estrutura muito boa, tem muito recurso e está saindo. Então, nossa região leste. Então, a época de 2018 é lançar a mensagem: gente do interior pode ser senador. E senador pode ser um camarada do interior, para fortalecer nossa região. Fortalecendo, eu pensei, se tiver um senador, mas os deputados, a região politicamente fica poderosa, fica forte. E dizer que nossa região leste precisa de um reforço político, precisa de um tratamento diferenciado. Todo mundo tem que ter um olhar diferenciado para aqui. Pega a zona da mata, pega o Triângulo Mineiro, pega o norte mesmo, que é Montes Claros. Então você vai vendo, todo mundo desenvolveu, todo mundo cresceu e nós estamos parados no tempo. Tivemos um grande evento agora, que foi a conquista da Sudene, mas parece que ficamos só na comemoração. Sim. A gente não vê muito movimento, um movimento contundente, importante, sobre a atração de novos negócios para cá. Não precisa de ser grande, não, novos negócios. Entendeu? Aquela promoção de que aqui é interessante, aqui tem coisa boa, aqui tem o que oferecer, vem para cá. A gente não vê essa oferta, essa busca e essa promoção a nível de Estado, a nível de Brasil, para atrair gente para cá. Nós temos muitas coisas boas, todo mundo fala, estrategicamente bem instalada, rodovias, um clima muito bom, turismo muito bom, um pico bonito, o aeroporto, dá para fazer alguma coisa, dá, mas a gente ficou só nisso. Então, assim, um grande ganho importante foi a Sudene, mas a gente ainda não abraçou essa Sudene e não alavancou. Porque a gente sabe que a Sudene ela pode fazer muita coisa, que em outras regiões, inclusive na região norte e nordeste de Minas, né, ela faz muita coisa e já fez muita coisa, né? Ela pode ajudar muito. E a Sudene precisa de catapultar o Valadares para cima, o lado positivo. Nós temos muita coisa negativa a nível nacional, infelizmente, mas nós podemos fazer isso. Nós temos aí, parece que ela está meio esquecida. Então, a razão de 2018 era essa: divulgar Valadares e chamar a atenção para essa região leste, né? Valadares porque é uma cidade polo, mas é a região leste como todo, né? São mais ou menos 80, 90 municípios aqui, que eles gravitam aqui em torno de Valadares, buscando recursos, trazendo recursos, vem buscar melhores condições do que em volta. É esse que era o objetivo. Daí para frente foi um pulo. Já respondeu a pergunta que eu ia fazer, né? Entrou na política já do alto, né? Por que não começar como candidato a vereador? Logo disputar o Senado da República, né? Que no Estado, digamos assim, é o segundo cargo mais, vamos falar, talvez em hierarquia, importância, né? Só pede para o governador do Estado. Está aí a resposta, né? Então, devido a enxergar essa carência regional que nós temos aqui, a vontade realmente de fazer algo que pudesse melhorar a nossa região. E, na verdade, também, quando eu entrei na política, eu já estava passando os 60. Então, assim, ser vereador para turma mais nova. Já ia lá porque a gente teve chance de ir em Belo Horizonte, participar lá na Assembleia, de entrevistas, debates, né? Fomos na Rádio Belo Horizonte, soltando o nome de Valadares, divulgando, mostrando, chamando a atenção. Fomos para Montes Claros, fomos para Juiz de Fora. Onde foi possível ir participar de debate, a gente foi. Pois é, o seu nome ali na disputa, né, que grande, esmagadora maioria eram nomes já nacionais. Tínhamos ali Carlos Viana, Rodrigo Pacheco, a Dilma Rousseff, né? Aécio Neves. Aécio Neves, olha os nomes aí, né? De conceito nacional. E outros nomes que eram de Belo Horizonte, né? Que foram vereadores, outros cargos, né? E o Coronel Lacerda aqui, lá no meio, de governador Valadares. Então chamou atenção. Da região leste, com certeza. A mídia, até fora aqui de Valadares, falou bastante, né? O Coronel Lacerda e tudo mais, né? Teve aquela questão também do Márcio Lacerda. Isso. Né? É o Márcio Lacerda, incomodou o Márcio Lacerda e tal. Ele se posicionou, né? E isso chamou muita atenção, mas também isso ajudou, né? A chamar para os holofotes, destacar a importância de alguém do interior também, dizer, não, sim, é possível. E eu tive muito apoio aqui em Valadares, do segundo voto, né? Fui muito apoio aqui, muita gente me ajudou, nós tivemos uma votação muito boa dentro de Valadares, porque são 2 vagas na época, eu perdi para esses 2 que estão aí, que vão sair agora, que é o Pacheco e o Carlos
deputados Viana, né? Que eles foram vitoriosos. Pois é. Mas foi isso aí a nossa história de senador. A sua vitória, a gente pode dizer que ela veio de certa forma, não é pelo número de votos alcançados. Sim. Mais de 307 mineiros apostaram, 7.000. acreditaram. 307 mil mineiros. 307 mil mineiros, mais de 307 mil mineiros confiaram e apostaram em Coronel Lacerda. Olha a quantidade de votos, gente. É mais que uma Valadares, é mais que a região, na macro-região leste de Valadares, né? Então acreditaram, confiaram e votaram em Coronel Lacerda. É uma quantidade de votos imensa, realmente, é um capital político gigantesco. Sim. Né? E presumo que depois vocês e sua equipe pôde saber, mapear de onde vieram esses votos. Sim. Né? E esses votos vieram de todo o estado? Todo o estado. Praticamente, eu acho que teve 3 municípios só que eu não tive voto. A maioria, 2, 3, 5, 10 aí. A maior votação foi aqui. E Contagem também, eu tive uma surpresa com Contagem. Teve um capitão que trabalhou muito lá, para o nosso nome lá, que ele era daqui de Valadares, passou por aqui, trabalhou muito lá. Belo Horizonte, Juiz de Fora, também tive uma votação expressiva muito boa. Foi no estado inteiro. Tive votação em todo quanto é lugar. Interessante, né? Então isso o cacifou, né, na política e certamente, né? Interesse e o objetivo era vencer, né? Ter uma vaga no Senado. Sim. E dar uma mensagem, transmitir uma mensagem. E a gente também transmitiu uma mensagem, além de tudo isso da região da cidade, que a gente também estava comungando, fazendo campanha para o Bolsonaro, que concordava com os propósitos dele, com a bandeira que ele levantou para nós, com os brasileiros, que estavam meio desanimado com o Brasil, né? Então a gente também tinha essa intenção. Mas não deu, mas fizemos assim, mandamos o nosso recado. Acho que foi importante isso. Sim, a mensagem foi forte, né? 307 mil, mais de 307 mil votos é realmente uma quantia enorme, né? Bolsonaro foi eleito, né? E certamente isso foi um motivo também, né, de manter a chama acesa e inflamá-la ainda mais. Né? E aqui em Valadares os movimentos continuaram. Né? E aí a chama da política também manteve acesa. Também. Dentro do aí em 2020 eu participei da campanha de prefeito. A gente foi também para a campanha, solo, também sem estar com parceria com nenhum partido, nenhuma dobradinha, não tinha nada, nem coligação nenhuma. Nós fomos sozinhos para a campanha. Só que houve uma dificuldade, porque teve um outro candidato, dentro da direita também, que dividiu os votos. Aí isso complicou um pouco, mas a gente conseguiu ter uma boa representação da cidade, foi a primeira vez. Não é fácil, tem um sistema que funciona todo, né? A engrenagem é muito complexa, e a gente correndo por fora, é muito difícil. E a gente não tinha a experiência e a expertise do Bolsonaro para enfrentar tudo sozinho, igual ele conseguiu. Nós fizemos um bom trabalho também, passamos a nossa mensagem do que a gente pensa da cidade, o que a gente queria para a cidade. Nós crescemos aqui desde criança, vivemos aqui, trabalhei aqui profissionalmente, antes de entrar na polícia, no comércio e tudo, estudei aqui no grupo, escola pública e também fiz faculdade aqui, a gente conhece bem a cidade. Tem o que a gente queria para a cidade. Passamos nossa mensagem, fizemos o que pudemos fazer, terminamos a eleição tranquila, tinham 12 candidatos na época, né? É muito candidato. O maior número de candidatos já e nós só perdemos para os profissionais que já estavam aí. Dos aprendizes, como nós fomos o primeiro colocado. Sim. Já ficou um bom proveito, uma boa colheita que nós fizemos também. Teve a reeleição na época do prefeito, na época André Mello. André Mello, isso mesmo. Do André Mello. E o Coronel Lacerda foi candidato pelo PSL, não é? Do PSL, na época. PSL, na época. PSL. Então havia essa força muito grande e haviam dois candidatos. Sim. Né, nós e o finado Coronel Miranda. Coronel Miranda, né? Que tinham aqui defendendo a bandeira da direita, né, do bolsonarismo, né, isso realmente também divide. Né, os votos e também a atenção dos eleitores. Né? A divisão nunca é boa, ela sempre puxa para baixo. Divisão dificilmente ela soma. Então, sempre de ir para baixo. Disputa mesmo. Com outro. Né? Então, e também, né, no cenário a gente pode avaliar que o próprio prefeito André, né, por parte dos conservadores, não tinha uma visão de um afrontador aos ideais, né? Porque ele, na cabeça dos valadarenses, tinha sepultado ou promovido uma grande derrocada do PT, né? Que tinha vencido a prefeitura, o PT, né? Com a margem gigantesca, né? Apesar, né, de que o PT se autodestruiu pelo mar de lama.
né? Mas então tudo isso pode ser colocado na balança. Né? Mas aí não desistiu, não. Né? Não, continuou lá. Continua até hoje. Continua até lá. Continuou e no outro ano... Em 2022 participamos também como deputado federal, só que houve uma dificuldade com o partido. O partido fizemos um plano de trabalho e um recurso previsto, o partido não cumpriu, e aí a campanha sem estrutura e fica um pouco difícil, né? E tivemos muita gente de fora pescando voto em Valadares e muita dobradinha daqui com o pessoal de fora. Então a gente ficou isolado, não foi uma campanha muito boa, mas a gente participou e fez o que pôde fazer, fez o melhor. E a mais recente foi em 2024, que nós somos convidados a participar da chapa majoritária com o Renato Fraga, pessoa especial, um grande amigo, não conhecia muito, durante a campanha teve um bom relacionamento, e um cara de muita visão administrativa, uma visão humana da comunidade, da cidade, pensa muito bem nas coisas, um cara bom da área de saúde, domina, sabe tudo, né? Então fizemos um trabalho nessa campanha muito bom, um projeto que seria muito bom também, mas infelizmente a população escolheu a outra candidatura, a gente tem que respeitar, mas foi uma campanha diferenciada, foi muito importante para mim, tanto que me encorajou agora, nesse ano, participar mais uma vez, agora com uma condição bem diferente, talvez mais favorável, uma pré-candidatura para deputado federal. Pois é, me permita me debruçar um pouco mais sobre 2024, Sim. Né? Estavam ali postos alguns candidatos ou pré-candidatos, né? O próprio prefeito André Mello já cenava com uma candidatura, com uma indicação, né? Alguns já sabiam que era o Renato Fraga, o Coronel Sandro já tinha informação, e já tínhamos o Leonardo Monteiro também já com definição. E o Natal, e o Natal, eram quatro, né? o Natal, né? O Natal, não é o Coronel Natal, empresário Natal, Uhum. 4 candidatos, né? E aí os vices vieram com o tempo, né? O Mourão, né? Candidato a vice do Coronel Sandro, né? Do Leonardo Monteiro foi o doutor Luciano, né? Que para muitos deu uma certa surpresa, deu aquela apesar de que ele foi, né, ligado ao governo PT, e foi Elise e tudo mais. Agora, o que causou maior surpresa foi a candidatura o aceite, né, da candidatura como vice na chapa de Renato Fraga do Coronel Lacerda. Por que a surpresa? Porque tínhamos posta aí uma candidatura dita como de direita bolsonarista do Coronel Sandro, né, se apresentando como tal, que era o candidato bolsonarista de governador Valadares. E do outro lado, o prefeito da época, né, o André Mello, se colocando também como bolsonarista, né, e que a chapa Renato Fraga e Coronel Lacerda também seria de direita, porque na chapa também tinha um coronel, também tinha um bolsonarista e um dos precursores do bolsonarismo aqui na nossa região. Isso aí realmente causou uma surpresa e durante a campanha muitos se questionaram, né? O que está acontecendo, quem é bolsonarista, quem não é. Como é que foi vivenciar essa situação? Foi assim, muita gente questionou mesmo, que estava dividindo, mas aí houve uma certa postura mais incisiva do lado vencedor de que só eles eram bolsonaristas. Começou assim, a passar a mensagem que não existia o radical, que não era, que nós estávamos fazendo de conta. E nós somos conservadores, tanto quanto eles são. Tem muita gente que é conservador e não está no PL. Muita gente é conservador e não é bolsonarista, mas é pessoa conservadora, pessoa que tem uns valores, tem uns princípios, né? Que cuida da pátria. O cara que é patriota tem sentimento, o cara que é de postura, tem compostura, é um cara que tem uma vida, é um cara que tem crença, que crê em Deus. Então, bolsonarista já é uma parte mais assim, afeiçoada a Bolsonaro, mais próxima, mais pessoal. Mas houve um momento que ficou tentando passar essa imagem de que os outros eram oportunistas, e nós não somos oportunistas. Uma pessoa conservadora, pessoa que trabalha, que cria família, que tem família, que segue uma religião, que é contra o aborto, contra as drogas, né? Que é a favor da segurança, da propriedade da terra, da liberdade de expressão, é pessoa conservadora.
pessoa que cuida que preserva isso. Então, assim, houve essa dificuldade mesmo, mas a gente seguiu o caminho e seguramos a onda, porque a gente somos de direita e nós somos conservadores. Só estava no partido diferente. E tanto hoje se vê que o PL é um partido totalmente descaracterizado. PL é partido de direita? Só o partido? Não, tem gente de direita, mas tem gente com quanto é jeito lá. É um partido que perdeu o perfil dele. E já não tinha. Então, assim, a gente respeita, porque os partidos é que determinam mais ou menos a direção de como as coisas vão andar. É que faz a banda tocar. É porque antes tinha uma definição, né? Bolsonarismo, direita e PL, todo mundo enxergava alguma coisa só. Hoje tem que haver uma distinção. Tem que haver distinção. O PL e seus conflitos internos, o partido PL, né? O bolsonarismo, né? E pessoas que seguem, né? Entre aspas, a mitologia, né? No sentido de uma referência, política, assim como o Lula é uma referência da esquerda, né? O Lula é, sim, uma referência da esquerda. Né? E os conservadores, né? Que podem muito bem não ser bolsonaristas, mas podem muito bem estar no PL. Mas o bolsonarista é conservador, conservador de origem. O cara tem que ser um cara conservador. Então na política tem mais que uma narrativa, um posicionamento. É uma postura ideológica de convencimento e de caráter. E nem por isso nós desistimos, nós não contra-atacamos, nós seguimos o nosso trabalho, que nós sabemos o que nós vamos fazer, nós acreditamos na nossa bandeira, nos nossos propósitos, né? Nós somos pessoas já maduras e conscientes do que temos que fazer, dando uma mensagem que a gente passa para a comunidade, entendeu? E o que a gente propunha para cumprir, o que hoje não está acontecendo, está diferente do que foi a proposta, né? Então, assim, se olhar as campanhas de cada um, se comparar com o que venceu, com o que está sendo proposto, está totalmente diferente. E aí você vai olhar, isso é o bolsonarismo? Isso é conservador? Aí você começa a questionar. Mas o povo, a grande maioria, não está preocupado com isso. Ele quer que seja resolvido os problemas dele do dia a dia, não importa quem é que é. Se tem que resolver o problema. Agora, é uma esperança o bolsonarismo, é uma esperança o conservadorismo. É uma esperança para a população que as coisas mudem, que elas aconteçam de forma diferente, para que chegue no cidadão o mínimo que ele precisa, o mínimo que ele merece receber, pelo tanto que ele trabalha, luta e entrega de impostos para a administração, seja pública, seja municipal, estadual ou federal. Né? Então, assim, mas nós, todos conservadores, nós priorizamos o país, priorizamos as leis, nós gostamos das coisas certas, da transparência, da lealdade, do cumprimento das regras, o respeito à Constituição, o respeito às autoridades, sobretudo, valorizar a vida, preservar a família, que é uma coisa importante para todos nós. Nós valorizamos e cuidamos disso, não importa onde você esteja, né? Agora, os partidos do Brasil não tem como, não existe um partido de direita para falar, é só aquele ali que é, porque não foi possível criar, não tem. Bolsonaro se adequou ao PL, o PL se adequou ao Bolsonaro e convive muito bem. Nem por isso o Bolsonaro deixou de ser o grande líder que ele é, o monte de exemplo que ele deu e o bom trabalho que ele desenvolveu no governo federal, que deixou para o Brasil muita coisa boa e mostrou que é possível mudar, fazer as coisas certas sem tanto malabarismo, sem tanta confusão, sem tanto desvio. Ele mostrou que é possível conduzir a nação. Assim também você pode conduzir no estado e no município, porque o mesmo esforço que você faz para fazer a coisa errada, você pode praticar para a coisa correta. E o dinheiro do cidadão que está lá é um dinheiro suado. E você é responsável por ele para conduzir aquilo, para trazer os benefícios para o próprio cidadão, que ele não pode fazer as duas coisas, trabalhar e administrar. Então, ele delega essa função, essa missão, para o executivo que assume o cargo, seja no Estado, seja a nível nacional, federal, ou seja no município. Então, é preciso olhar bem isso, porque se você não entrega o que você prometeu, se você não entrega o que o cidadão espera e o que ele merece, o que é direito dele, você não está sendo conservador nem bolsonarista, não está sendo nada. Então tem que ser. Você tem que ser responsável. É muito sério cuidar do patrimônio alheio, do patrimônio de terceiro. É muito sério. Você dá destino, você manobrar com isso para que ele traga resultados. Você está cuidando do sonho das pessoas, da esperança dela quando você assume uma função pública. Tanto porque uma frase que você disse que
os políticos são servidores públicos. Servidores públicos. Eles têm que entender e eles não, a maioria não entende isso, né? Prestar serviço público. Se revestem do poder e acham que são autoridades sobre o povo. Né? Pode ser autoridade porque está na função de autoridade, mas para fazer a coisa pública funcionar certa é para quem é certo. Para fazer a coisa, por isso que ele é revestido de autoridade. Ele é empossado, faz um juramento de conduzir aquilo com transparência, tá certo? Com maestria, fazer o mais que puder com o mínimo, não desperdiçar, não desviar. E devolver para o cidadão o serviço que ele espera. Está previsto na lei. Esse recurso é para isso, entregar para ele, que é para o bem de todos, para a prosperidade, todo mundo prospera. O cidadão trabalha, recolhe impostos. E o administrador público cuida disso, bem cuidado, para devolver para ele, para dar ele mais condições de trabalhar mais. A coisa é muito simples. Então, ser uma autoridade não é para você fazer, impor, não, eu quero é assim, não, peraí, você vai cumprir o que está aqui dentro. Aqui. O programa de governo era esse, a proposta não era essa, você foi eleito em cima disso, você tem que devolver isso. Quem acreditou em você, botou o voto lá. Você não pode mudar o programa depois. Porque a população ela não aguenta mais sofrer. Né? Nossa, não aguenta mais e está cansada de esperar, ué. Cansada de esperar. Ué. E apostar em fichas que não dão em nada. Não pode, ué. Então, mas agora estamos em ano de eleição. Né? E o Coronel Lacerda vem colocar seu nome novamente à disposição da população. É um pré-candidato a deputado federal e você disse que vem numa outra conjuntura, vem numa outra formação em comparação à última vez que tentou a Câmara dos Deputados. Né? Agora vem numa forma mais diferenciada, que lhe dá mais o conforto em relação à disputa? A gente vem em uma condição melhor porque a gente está no Partido Progressista, que é o PP, o Partido 11, né? A nossa pré-candidatura já foi autorizada, a gente pode fazer o trabalho, já estamos na pré-campanha. Nós temos o apoio aqui do vereador Jamir, que também é um líder do partido aqui em Valadares, que é o presidente, o Bruno Santos, que é um cara muito competente, muito organizado. Então nós vamos ter uma estrutura melhor e nós estamos fazendo as parcerias com outros autores aqui na cidade, outras pessoas, para nos ajudar na campanha. E a gente vai trabalhar melhor agora com essa nova estrutura. A gente também já tem os grupos formados dos conservadores na região, os grupos de campanha também. A gente está chamando todo mundo de volta, fazendo uma convocação. A gente está à disposição para isso. E o partido do PP já é mais estruturado na região também. A gente vai contar com o apoio deles também. Então, assim, nossa chance está bem maior, eu acredito. E a gente quer também transmitir a mensagem de que a gente precisa de mudar alguma forma de fazer política no Brasil, que lá no Congresso é para isso, e na nossa região, voltar a olhar para a nossa região, fortalecer a política. Não queremos dividir. Nós precisamos de repensar o modelo que está sendo praticado hoje. Que hoje, praticamente, se você analisar bem, o deputado só fica preocupado hoje em encaminhar emenda. Isso é uma coisa que podia vir pelo PIX. Ele devia estar dedicado a outras coisas, talvez desenvolver outras áreas, buscar outras alternativas, né? E fiscalizar mais os atos do governo federal, que é o nível de obrigação do deputado federal, é fiscalizar os atos do governo federal, renovar as leis, refazer umas leis. Tem umas leis já estão, assim, já antigas, superadas, né? Já passaram do ponto, já não tem mais efeito, eliminar, substituir. Então, assim, precisa de repensar isso aí, qual é o papel do deputado federal. Tem muito conchavo lá no Congresso, tem muita gente ruim lá. Então, precisa substituir essas pessoas. O momento é agora. Então, nós vamos fortalecer a região para depois que a gente participar do processo de disputa, todo mundo tem direito de disputar. Mas, no final, a gente, assim que definiu quem ganhou, juntar as forças para poder alavancar a nossa região. Alavancar o Valadares. Nós precisamos de crescer, porque a gente, quando cresce aqui, cresce todo mundo em volta. Os outros municípios, todos são beneficiados. Né? E outra coisa também, a gente precisa de concentrar força nos candidatos da região de Valadares, porque vão olhar com um olhar melhor. Não adianta, assim, se nós tivéssemos o voto distrital, estaria resolvido. Mas como o nosso voto ele é praticamente universal, eu tenho voto aqui, tem voto lá no Uberlândia, mas eu não estou fazendo nada para o Uberlândia. Tem candidato que teve uma votação expressiva em Valadares e nunca veio a Valadares. Levou uma cadeira, talvez. Você levou quase com uma cadeira. Então, por quê? Não, voltou por simpatia, voltou por um princípio, voltou por uma razão. Vamos respeitar, mas temos que pensar estrategicamente. A população tem que olhar isso. Né? E aí você pode cobrar dos que estão aí. Nós temos que cobrar. Quem votou tem que cobrar o resultado. E nós precisamos dar uma força a nível nacional também, porque em Brasília hoje tudo acontece lá. E o município fica esquecido, tem que estar mendigando, tem que dar de pires na mão, pedindo as coisas, pedindo. Quando vai pedir alguma coisa, tem que estar negociando, está errado isso.
Você tem o recurso de saúde aqui, tem que voltar uma parte, que ele volta para cá, ué. Tem que ser automatizado isso. Então, nosso pensamento é que nós estamos na campanha melhor esse ano, numa oportunidade melhor, a pré-campanha, mais para frente, na época da eleição, é mais ou menos em agosto, quando começa a campanha para valer. As convenções no final de julho, né? De 20 de julho a 5 de agosto, mais ou menos essa data. A gente vai fazer um preparo agora para frente, tentando passar a nossa mensagem de que nós precisamos de fortalecer e crescer nossa região leste, principalmente Valadares, porque a gente indo e leva todo mundo que está no eixo aqui em volta, né, gravitando em torno de Valadares. Essa é a nossa mensagem para essa campanha desse ano. E contamos aí com o apoio de todos, né, os valadarenses, que quiserem a nossa presença, nos honrar aí com apoio, nós estamos juntos para poder representar bem Valadares. Não é fácil, sei que é difícil, a estrutura de campanha exige muito, porque é o modelo que está no Brasil hoje, tá certo? Mas precisa mudar muita coisa nesse país, precisa de consertar muita coisa para facilitar a vida do cidadão. E tem outros problemas no Brasil que a gente tem que levar ao Congresso que trata, né? O problema da criminalidade que está aí expandindo no Brasil, dominando tudo, né? E tem inversão até de valores, a gente olha alguns casos que o bandido tem mais privilégio que o cidadão comum, tem prioridade em alguns casos, o cidadão que não tem. Então, assim, a gente precisa de olhar essas coisas, que estão desequilibrados, o destempero entre os poderes, os atritos com os poderes lá em Brasília, que acontece, né? Então, assim, a coisa está muito politizada demais da conta, tem gente interferindo demais na área do outro. Então, precisa resgatar esse respeito entre os poderes para poder fazer as coisas funcionar e lembrar que a vida acontece e ocorre e desenvolve no município. O município é que é a razão de viver do país. Então, tudo tem que ser feito pelo e para o município. Todo recurso, todo benefício que puder fazer tem que ser canalizado para o município, onde está o cidadão, onde ele exerce a plena cidadania dele. Ele não tem que pensar em outra coisa. Então, o papel do servidor público, do serviço público, não importa o nível do seu serviço, sua função, é sempre pensar no cidadão, porque tudo é para o cidadão. O cidadão recebendo tudo isso, a vida melhora para todos, né? Então, assim, é um ano de decisão, um ano importante para o Brasil. Nós estamos num momento delicado de sair de uma ideologia que está aí, que não é boa, que está levando o Brasil à bancarrota, tá certo? O Brasil está com dificuldade já fiscal, financeira, política está muito ruim a nível internacional, né? Você gera recentemente um podcast aqui sobre geopolítica. O Brasil está indo por um caminho que não é isso que a gente quer. Tenho certeza que o cidadão, a grande maioria, não quer isso. Não foi autorizado isso, o governo federal caminhar por essa linha. Mas a gente vem com essa intenção de ir lá para o Congresso para ver se faz alguma coisa para ajudar essa situação, retomar o Brasil para o propósito dele principal, está aí a ordem e progresso da bandeira do Brasil. Um Brasil de paz, um Brasil de prosperidade, um Brasil que cresça, que sempre cresceu, conviveu bem com todas as nações. E hoje o Brasil está se colocando no eixo, infelizmente, parece que no eixo do mal, que a gente está vendo, não interessa para nós, a gente não quer, e nós somos contra isso. E lá no Congresso tivemos chance de assumir a cadeira, trabalhar contra isso. Fazer com que o Brasil retome uma direção de mais prosperidade para todos. Correto. Coronel Lacerda, muito obrigado pela sua presença. A caminhada é longa, a caminhada é dura. Desejamos sorte, né, nessa caminhada até julho, e a partir de julho, agosto, já oficializando a campanha. Boa sorte na sua empreitada e nas eleições também. Mário, eu te agradeço muito a oportunidade por esse espaço aqui. Quero dizer para você que para mim foi uma honra ter te conhecido, vir aqui bater papo com você. Assim, o assunto é muito vasto, né? É muito assim, polêmico, tem muita coisa, mas a política precisa de ser repensada. O homem, o cidadão que se candidata, que assume, que tem a sorte de ser eleito, ele tem que lembrar, antes de tudo, que o trabalho dele é para o público e não para ele. A parte dele é consequência, o resultado. Ele tem que trabalhar para o público. Tudo que ele fizer, canalizar para o público, para o cidadão. Principalmente o Brasil, que é um país pobre. A grande maioria nossa, 90% da população a mais, é uma população pobre, carente, precisa de oportunidade. Não é ficar dependente do governo, dependente das coisas. O governo não é dono de nada. Ele tem que direcionar, criar condições do cidadão se desenvolver, crescer e prosperar. É isso que o governo tem que fazer, seja em qualquer nível,
nível municipal, estadual, federal. É proporcionar ao cidadão a oportunidade. E ele, de acordo com o seu esforço, com seus desejos, seus sonhos, que realize e busque essa oportunidade e você dê-lhe condições. É só facilitar. Então, é a coisa mais fácil. Então, você que se dedica, se dispõe a assumir um cargo dessa natureza, de prestar serviço, tem que prestar serviço, levar o serviço para o cidadão, levar o serviço que ele está esperando, a expectativa. E não é muita coisa. O cidadão, a maioria, coisa simples, resolve a vida dele. Certo, é isso que a gente espera, né? Que todos os políticos possam servir a população, que assim são, os servidores públicos estão lá representando o povo, né? E desejamos sorte, né? Que, caso de sucesso, que esteja lá nos representando na Câmara dos Deputados, né? Que lembre e cumpra o que está dizendo aqui e sejamos bem representados, que Valadares e a região sejam bem representados. Política em Pauta deseja sorte na sua caminhada e até o próximo encontro. Muito obrigado a você. Quem sabe nas eleições e quem sabe depois das eleições já como a gente volta aqui para cumprir o que foi prometido, o que foi falado. Muito obrigado. Pode cobrar. Muito obrigado. Nada, obrigado a você. E a você, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço que você compartilhe esse link para todas as pessoas que não puderam acompanhar. Então é bom a gente falar sobre política, é bom, enquanto cidadão, você conhecer sobre política, conhecer sobre os agentes políticos, sobre propostas de pessoas que estão se colocando como pré-candidatos neste momento, para que você, na hora de votar, vote consciente. Esse é o papel do Política em Pauta, é formar a consciência política no cidadão, né? Porque o cidadão tem que, claro, exigir seus direitos, mas também conhecer, né, os seus deveres, que um dos deveres é saber um pouco daquilo que afeta o seu dia a dia, que afeta a sociedade, as pessoas que estão à sua volta, a sua família. E a política afeta tudo isso. Muito obrigado, até o próximo episódio do Política em Pauta.